Perspectiva. Um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira. Olá, bom dia, eu sou Joel Scari e começa agora o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Junto com Frank Valverde, hoje vamos falar do acesso à cultura no Brasil. São Paulo é a cidade mais rica do país e não possui nenhum centro cultural, casa ou espaço de cultura em 57 dos seus 96 distritos. Participo do programa Elisa Villameyer, analista de relações institucionais da Associação Vagalume, uma associação sem fins lucrativos que promove a leitura e a gestão de bibliotecas comunitárias como espaço para compartilhar saberes. E também nós vamos conversar com Eduardo Lacerda, graduado em Letras pela Universidade de São Paulo, editor da editora Patuá, e ele trabalhou também como produtor cultural na Casa das Rosas e no programa São Paulo, um estado de leitores. Joel. Bom dia, Elisa, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Franklin, bom dia, Joel, e bom dia, Eduardo. Muito prazer estar aqui com vocês, representando o Vagalume. Bom dia, Eduardo. Opa, bom dia, Franklin, bom dia, Elisa, bom dia, Joel, bom dia a todo mundo que está assistindo. Franklin, vamos começar com destaques da semana, muita coisa acontecendo nesta semana. É verdade, Joel. Agora, eu quero dar um destaque, que é mais uma da série Absurdos deste Brasil, que se não fosse realidade, seria uma ficção de mau gosto. Joel, nós estamos aí já há um ano, mais ou menos, fazendo o censo, um censo atrasado, que deve ser feito em 20, está sendo feito em 22, por causa da pandemia, e também por causa de nós termos esse atual governo aí que se encerra agora neste mês aqui, por sorte, porque a série de absurdos que aconteceram nesses 4 últimos anos foi tremenda. E mais um desses absurdos é, por exemplo, nós estamos fazendo o censo e não há possibilidade, ou criam-se dificuldades na terra dos Yanomamis, por exemplo. Só metade dos Yanomamis foram recenseados. A outra metade não tem como recensear, porque é difícil o acesso. Já foi solicitado helicópteros, por exemplo, do Ministério da Saúde, que tem esses helicópteros por causa das vacinas, para ir chegar até lá, e o Ministério da Saúde não liberou os helicópteros, disse que precisa ser alugado esses helicópteros, precisa ser pagos, enfim, é uma confusão danada, o dinheiro todo é público, o censo é de interesse público, mas criam-se dificuldades. E, infelizmente, não se chegou até os lados mais distantes da selva, onde estão as aldeias dos Yanomamis, para fazer esse recenseamento, que é muito importante saber quantos Yanomamis existem no Brasil, que é uma das maiores tribos indígenas brasileiras. É verdade, Franklin, mas o IBGE tem problemas também no Mato Grosso, E é verdade, esse é o absurdo maior ainda, A base bolsonarista do agronegócio no Mato Grosso não tem permitido que os recenseadores cheguem até os lugares mais distantes, que dá para chegar, mas que cheguem, porque a área de dominação deles, como o censo não foi uma ideia comprada pelo atual governo federal, isso foi imposto pela justiça, eles deveriam ter cumprido a obrigação deles, não cumpriram, a justiça fez com que o governo federal cumprisse, e eles falam que não querem, dificultam, cria uma série de problemas. Alegam, quer dizer, a desculpa, não tem recenseador, aqui está em pleno emprego, você não consegue encontrar recenseador. Não, o recenseador, falando português bem claro, tem medo, Como é que ele vai entrar nas terras lá que o agronegócio, o chefão do agronegócio comanda, colocando em risco a sua vida? Não tem escolta, não tem nada, vai ele e a pranchetinha dele lá com os formulários para colher as informações. Essa é a realidade. É mais um dos absurdos que acontece nesse Brasil do século XXI, Joel. Várias áreas foram sucateadas por esse governo. Contagem regressiva, Frank, para que ele termine logo. Exatamente. O Mapa da Desigualdade 2022 apresentou dados sobre a cultura na cidade de São Paulo. 19 distritos da capital não possuem equipamentos públicos de cultura e 57 distritos, como eu falei no início do programa, não tem sequer um centro cultural, casa ou espaço de cultura. Que situação, Elisa? Sim, Joel. E quando a gente olha para a realidade do Brasil, a gente vê que, enfim, isso está presente em todos os municípios, em todas as regiões, Quando a gente pensa nessa discrepância entre os centros e as periferias das cidades, dos municípios, e quando a gente pensa nas regiões brasileiras, quando a gente está falando
do número de bibliotecas públicas no Brasil, apenas 8% delas estão na região norte, que é uma das regiões com maior extensão territorial. Então, essa desigualdade, ela infelizmente, ela se perpetua também quando a gente pensa nas questões econômicas, nas questões sociais e nas questões regionais do Brasil, né? E é um grande desafio a gente lidar com esse contexto, porque, enfim, falta muito investimento nessa área, né? A gente ainda tem poucas pessoas olhando para a cultura, olhando para o acesso aos bens culturais, seja biblioteca, centro cultural, centros comunitários. E a Vagalume, enfim, está atuando nesse cenário, principalmente ali na região da Amazônia Legal, né? A gente está hoje em 9 estados, tentando e conseguindo, né? A gente segue forte, com 21 anos de atuação, nesse trabalho de distribuição de livros de literatura, de fortalecimento de bibliotecas comunitárias e na formação de mediadores de leitura. Eduardo, a cultura segue desvalorizada no Brasil por este governo? Joel, apesar de ser totalmente contra esse governo, a cultura nunca foi valorizada no Brasil. Nós passamos por alguns momentos, né, de aquele voo de galinha, né, sim, houve uma tentativa de ampliar o número de bibliotecas, de apoiar os escritores, editoras, bibliotecas, centros culturais e artistas em geral. Mas isso foi um breve momento, né? E então, assim, essa situação não começa agora, é um descaso que vem desde sempre. Eu sempre lembro que o Brasil foi o último país, não só a abolir a escravidão, como também permitia a produção de livros em território nacional, né? A gente não tinha direito de ter gráficas, de ter livrarias, de ter escritores que precisavam pedir autorização para um governo, e depois a gente passa por vários momentos de ditadura ou de cerceamento das liberdades que também impedem a arte e a literatura, principalmente, de existir. Franklin. Então, Joel, acho que complementando uma informação importante aí do Eduardo, realmente o Brasil, na época do Império, não do Império, da colônia já, né? No Império já começou a vir para cá a gráfica, a permissão de gráficas, mas tinha que se pedir 2 autorizações para imprimir um livro, né? Você tinha que pedir autorização para a igreja, na época, claro, a igreja católica, e para a realeza. Se não houvesse autorização dessas 2 licenças, você não conseguia publicar um livro em Portugal, e depois é que ele vinha aqui para o Brasil. Mas eu queria introduzir aqui uma questão que eu acho importante, né? Nós estamos aqui agora tratando do governo de transição, né? Fazendo um balanço do estrago que foi esses últimos 4 anos e tentando olhar para o futuro para recuperar, pelo menos, o que nós tínhamos antes dessa catástrofe que se abateu no Brasil nos últimos 6 anos. Né? A Lei Rouanet. A Lei Rouanet é muito criticada, com muitos problemas, muitas falhas, mas ela resolvia uma série de questões. Com o governo atual, ela foi bombardeada, né? Não tendo tanto espaço para poder atuar e para poder legislar. Vocês acreditam que essa Lei Rouanet agora ela volta, e ela voltando como era antes, já resolve, ou ela precisaria ser aperfeiçoada? Vamos agora começar pela Elisa. Bom, primeiro retomando esse cenário da Lei Rouanet, né, nos últimos anos, eu acho que tem sido bem difícil para as organizações sociais que dependiam, né, do financiamento por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. No ano passado foi um ano particularmente muito difícil para as organizações, muitos projetos não conseguiram ser aprovados, né, a gente tem um prazo de captação até o final do ano e muitos projetos não conseguiram ser aprovados a tempo. A Vagalume mesmo foi um grande desafio, o nosso projeto foi aprovado faltando uns 7 dias para acabar o prazo de captação, e assim, organizações que se planejaram e a gente não tinha resposta, enfim, a gente estava num cenário mesmo sem saber o que fazer, assim, porque não tinha resposta da Secretaria Especial de Cultura, isso, a gente teve um desmonte do Ministério da Cultura, que já, enfim, precisava ser mais fortalecido, e aí a gente, no atual governo, desmobiliza toda essa área, tira os funcionários da secretaria, usa a secretaria como aparelhamento político, né, da estrutura e do governo. E, enfim, e aí, durante esse ano, eles aprovaram várias instruções normativas que mudavam as regras da Lei Rouanet, o que foi também bem prejudicial para as organizações sociais, porque
enfim, é bem difícil, né, a gente conseguir entender quais são os contextos dessas mudanças, o que elas implicam nos projetos, o que elas implicam para os patrocinadores. E eu acho que, assim, para o próximo ano, a gente espera contar com a dissolução de algumas dessas regras que estão nas instruções normativas, para facilitar, né, o apoio para os projetos, mas com certeza a gente precisa pensar numa reestruturação. Acho que tem algumas mudanças que vieram, que, enfim, podem continuar, né? A gente hoje tem uma estrutura que fortalece projetos novos, de proponentes novos, né, que estão chegando na lei pela primeira vez. Eu acho isso muito positivo, porque a gente, né, distribui a cultura, distribui o recurso para as outras regiões, para pessoas que querem ingressar, e a gente tira o recurso das organizações e das empresas que sempre conseguiram. Então, acho super importante, mas é isso, a gente precisa revisar a instrução normativa de uma forma que faça sentido para as organizações sociais que já estão atuando há mais tempo e para quem quer iniciar, e pensando também em distribuir esse recurso regionalmente pelo Brasil, para que ele não fique tão concentrado igual é hoje na região sudeste, né? A gente está falando de uma distribuição muito pequena para a região norte, nordeste, que são as que são mais escassas de uma infraestrutura cultural e que precisam mais desse investimento. Eduardo, a Elisa deu aqui um panorama da Lei Rouanet. Eu queria te perguntar, no caso da Lei Rouanet, as contrapartidas, né, como tem, por exemplo, no PROAC, que a gente pode até abordar mais adiante no programa, né, que é um outro programa de incentivo à cultura. No caso da Lei Rouanet, a contrapartida, ela vem de acordo ou ela não inexiste, é desmedida? Eu digo isso, por exemplo, porque nós vemos, através da Lei Rouanet, a desfinanciação de grandes espetáculos internacionais, como o Cirque du Soleil, que todo mundo sabe, isso foi amplamente divulgado, né? Agora, no entanto, né, eles patrocinam esse espetáculo e os preços não caem, os preços são altos, o que impede também que a grande parte da população usufrua desse benefício que é feito com dinheiro que iria para impostos, ou seja, um dinheiro que é público, né? Porque não é um dinheiro que sai do patrocínio de uma empresa e ela determina, não, é a parte do imposto que a empresa tem que pagar, que é destinado para a cultura e de acordo com o interesse da empresa, ou que a empresa aceita, digamos, financiar aquele projeto, né? Então, ou seja, é um dinheiro público, né? Porque tu vai para imposto, né? Então, seria um dinheiro público. Não é um dinheiro deles que eles estão querendo usar para esse mecanismo. Essa contrapartida funciona bem? O que você acha da maneira como estava sendo desenhada lá para trás? Agora está meio caótico, né? Mas enfim, de como era desenhada. Nessa mudança de governo, poderá ter uma reformatação desse projeto, Eduardo? Franklin, a Elisa deu uma resposta bem completa, né? Eu acho que tem pontos que precisam ser discutidos. Eu tenho muito medo de fazer uma crítica e estar dando fogo amigo, né? Você dá argumentos para quem é contra a lei. Eu acho que ter mais projetos para outras regiões é fundamental, né? O dinheiro precisa chegar para as pessoas, precisa chegar para os coletivos. Ele precisa sair da mão só das grandes empresas ou dos grandes artistas e passar para a mão também dos pequenos produtores culturais, né? Isso tem que acontecer. E não acontece, nunca aconteceu. Então, acho que essa discussão é muito importante, que esse dinheiro consiga chegar também para médias empresas, médios produtores, pequenos produtores e de outras regiões. Então, se existe uma falha na lei, é essa, né? Mas ela precisa ser corrigida, não se ataca o todo por algumas partes que a gente precisa repensar. Então, acho que é isso. Eu não trabalho mais com Lei Rouanet, trabalhei no programa São Paulo Estado de Leitores, com projetos de estímulo à leitura, corredor literário em São Paulo, mas depois que eu saí e montei a minha editora, eu nunca participei de uma Lei Rouanet, participo muito de outros editais locais, então PROAC, Lei Aldir Blanc, que eu acho que são leis que chegam mais para os pequenos produtores culturais do que a Rouanet, que acho que a gente já está falando de valores muito mais altos, né? Essa questão que você coloca do Cirque du Soleil, que ganha milhões e não volta. Às vezes não é bem assim, né? Existem pessoas que têm um acesso gratuito a partir dessa experiência, mas mesmo assim o valor pago por um ingresso ainda é muito alto. Então essas contrapartidas deveriam ser maiores também. Perfeito, Eduardo. Vamos ouvir agora a Rádio ONU, parceira do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Unesco apoia patrimônio e vida cultural de Odessa, na Ucrânia. Mayra Lopes, de Nova York, tem as informações.
o ministro ucraniano da Cultura e Informação, Alexander Tkachenko, se reuniu com a diretora-geral da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Audrey Azoulay, para anunciar que solicitará a inscrição da cidade de Odessa na lista do Patrimônio Mundial. Desde o início da guerra, a Unesco vem implementando medidas de emergência na Ucrânia como parte de seu mandato. A agência mobilizou cerca de 7 milhões de dólares até o momento, forneceu inúmeras doações em espécie e disponibilizou especialistas para conciliar profissionais no local. Reconhecida e protegida nacionalmente, Odessa está localizada a apenas algumas dezenas de quilômetros da linha de frente dos conflitos e já foi atingida por bombardeios. Em 24 de julho de 2022, grande parte do telhado de vidro e janelas do Museu de Belas Artes de Odessa, inaugurado em 1899, foram destruídos. A pedido da Ucrânia, a Unesco já mobilizou especialistas internacionais para prestar apoio técnico ao país para que a candidatura possa ser analisada com urgência pelos Estados-membros do Comitê do Patrimônio Mundial. O grupo também avaliará uma recomendação para adicionar lugares do Patrimônio Mundial da Unesco de Kiev e Lviv à lista do Patrimônio Mundial em perigo. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes. Continuamos com o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre acesso à cultura no Brasil com Elisa Vilamé e Eduardo Lacerda. Agora vamos com a nossa enquete semanal. Frank, o que os nossos seguidores responderam a respeito da enquete que é feita em função do tema, da pauta do nosso programa? É verdade, só alertando, né, Joel, como a gente sempre faz, né, que é uma enquete, não é uma pesquisa, ou seja, não tem uma base científica, é simplesmente uma consulta às pessoas que nos acompanham em nossas redes sociais, visando ver qual que é a opinião, o que as pessoas acham sobre o tema que nós vamos abordar. No caso, hoje, acesso à cultura. Nós perguntamos, a cultura é acessível para todos no Brasil? E a resposta aqui que nós tivemos mostra que as pessoas estão bem conscientes da situação. 8% disse que sim, né? E 92% disse que não, né? Que a cultura não é acessível para todos no Brasil, né? Que é, digamos assim, a grande parte, como todo mundo sente, né? Que a cultura realmente ela não está chegando a todos e a todas da maneira como deveria, né? O acesso é sempre muito difícil, né? Então há a necessidade, até se a gente for pensar, né, o orçamento, na hora do orçamento, né, claro, não vendo que tem outras necessidades como saúde, educação, né, que a gente sabe que são muito maiores, moradia, transporte, mas a cultura podia passar, né, ter um papel um pouco mais preponderante, um pouco mais de verba para fazer alguma coisa, porque é sempre na base do 0, alguma coisa, e quando chega a 1, 2, 3%, em alguns locais é muito, né? É sempre na base das migalhinhas, então precisaria mudar um pouco essa visão. E seguindo o nosso programa, Joel, eu quero introduzir aqui um tema, né, que está vinculado à cultura, e não só a cultura, mas a maneira como as pessoas olham. Por exemplo, o ex-ministro da Cultura do Brasil, Gilberto Gil, uma pessoa amada por todos os brasileiros, respeitada aqui dentro, lá fora, pessoa assim maravilhosa, que foi nosso ministro da Cultura, foi hostilizado por brasileiros em um jogo da Copa do Mundo no Catar. Olha só, por quê? Porque ele apoiou, claro, né, um governo que não fosse assim tão negacionista e apostando num Brasil um pouco melhor, né? E ele foi hostilizado por isso, por um bolsonarista. Então, volto a colocar essa questão tanto para o Eduardo como para a Elisa. O que faz que o Brasil tenha entrado nesse caminho tão nefasto de hostilizar um ministro da Cultura, um cantor, um compositor que é amado por todos? O que faz a gente chegar a esse ponto de incivilidade? Elisa. É uma pergunta bem difícil, né? Acho que a gente está tentando responder há 4 anos e ainda patinando, tentando buscar nossas respostas, né? Mas eu acho que está muito associado a esse poder das redes sociais que tem sobre nós. Eu acho que a internet e o acesso às redes sociais, o acesso ao smartphone, no primeiro momento a gente tinha essa ideia que ia ser super importante para a democracia, que as pessoas iam ter voz e que, né, a gente ia ter ambientes mais democráticos, ouvindo mais pessoas com esses espaços de escuta abertos. Mas o que está nos mostrando nos últimos anos é que, na verdade, também tem um espaço muito grande para
os grupos antidemocráticos, né? E aí, quando todo mundo é um comunicador e, ao mesmo tempo, eu só tenho acesso à minha bolha de comunicadores que pensam da forma que eu penso, que são agressivos e que concordam com a minha agressividade e a minha violência, eu acho, né, isso está sendo aprovado por esse grupo. Então, as pessoas estão tendo a aprovação de hostilizar o Gilberto Gil, por exemplo. Ninguém mais, esse grupo não sente mais vergonha de fazer isso, né? Porque eles estão vivendo dentro dessa bolha. Eu acho que está muito associado às redes sociais, porque é isso, o nosso feed é o nosso jornal, é a nossa revista, a gente tem acesso só ao que as pessoas que pensam como a gente pensam, né? Então, a gente só tem acesso a esse tipo de pensamento, esse tipo de opinião, e aí a gente começa a reproduzir ódio e acha que não tem mais pudor, não tem mais vergonha de hostilizar os cantores, hostilizar atores, hostilizar pessoas, né? Não só pessoas famosas ou importantes, mas qualquer pessoa está sendo hostilizada, né? O que você falou um pouco sobre os recenseadores, é esse medo de chegar perto, esse medo de conversar, é realmente um medo da violência. Mas eu acho que está muito associado a isso, a esse advento da internet, de todo mundo ser um comunicador social, e a gente sem entender exatamente como fazer o bom uso da internet, né? Sem letramento digital, sem entender o que é cidadania digital, a gente não vai conseguir romper com esse ciclo de violência nas redes, e aí que se transmite para o ambiente presencial. Ô Eduardo, eu quero que você responda a pergunta do Frank, e eu quero emendar uma em seguida. Com a manifestação de grupos antidemocráticos, como fica a liberdade de expressão? Bom, respondendo à pergunta do Franklin, novamente, eu acho que a Elisa coloca um ponto muito importante. As redes sociais, ainda não existe essa cidadania digital, a gente ainda está aprendendo a lidar. Mas eu gosto de falar, como eu já respondi anteriormente, isso não começa agora. Se a gente achar que isso começa em 2018 e acaba em 2023, 2022, e melhorando em 2023, a gente não vai resolver o problema. E esses grupos antidemocráticos, racistas, homofóbicos, machistas, eles vão voltar, né? Enquanto as pessoas de esquerda ou de direita ou do centro não entenderem que o Brasil não resolveu suas questões com o racismo, com a escravidão, com o machismo, com acesso ao direito, isso não vai ser resolvido. Eu tive uma live com o Tom Farias, biógrafo da Carolina Maria de Jesus, e ele pontuou muito bem, o Paulo Lins pontuou muito bem nessa live. Enquanto as pessoas estavam sendo assassinadas nas favelas, nas comunidades, nas periferias, a classe branca, média, que eu estou incluído, não estava se preocupando tanto, né? Você coloca uma nota de repúdio, você acha aquilo horrível, mas a sua vida está lá acontecendo normalmente. A partir do momento que o governo vem para cima e permite um incêndio, né? Porque o descaso do incêndio da Cinemateca é um descaso, a gente começa a ficar horrorizado, porque esse fascismo vem chegando cada vez mais perto de grupos que antes não vivenciavam esse descaso, esse fascismo. Então, acho que é muito importante todo o país se unir para, a partir de determinado momento, começar a resolver questões que não foram resolvidas, enfrentar de frente, falar sobre os problemas. Aí, o problema da liberdade de expressão. O outro lado também acha que não tem liberdade de expressão, né? Eu acho que o diálogo, Joel, a gente perdeu a capacidade de conversar com o outro, entender, ouvir o que esse outro tem a dizer. Ouvir, não necessariamente concordar, e conversar, saber explicar também por que isso está errado, né? E aí entra o que eu estava falando de tentar resolver essas questões que ainda não foram resolvidas. Continuamos com o Perspectiva, o programa do Observatório do Terceiro Setor. Nós estamos falando sobre o acesso à cultura no Brasil com Elisa Villameia e Eduardo Lacerda. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Ouça a dica de Frank Valverde. Perfeitamente. Uma forma de você estar bem sintonizado é seguindo o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais. E lá você vai encontrar, vai acompanhar, vai ter informações do Brasil e do mundo. No Insta, @Observatório 3 Setor. No Face, facebook.com/Observatório 3 Setor. Nos dois casos, o 3 em numeral. E os nossos programas de rádio, como esse que nós estamos fazendo aqui agora, no momento,
eles ficam disponíveis no nosso canal do Observatório no YouTube. Lá também você pode ouvir e assistir, né, quadros, entrevistas como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a nossa sociedade, Joel. Muito bem. Franklin, qual é o terceiro destaque do nosso programa hoje? Nosso terceiro destaque do programa de hoje, nós vamos falar... Olha só, tem a CCXP, né, que é a Comic Con Experience, né? Comic Con Experience. Voltou ao presencial na última semana em São Paulo, né? Este ano, um evento considerado o maior sobre a cultura pop no Brasil, comprou ingressos de R$ 120 a R$ 2.500. Ou seja, 120 já é uma coisa absurda. 120, né, Eduardo? Dá para comprar uns 3 livros, né? Pelo menos, aí no caso da Patuá, né, que tem uns livros que estão aos preços mais acessíveis. Então, a pergunta que fica, né, para ser colocada aí, com um salário mínimo de R$ 1.212, no caso de São Paulo, né, que tem um pouquinho maior que as outras regiões do país, que tem o salário mínimo regional. Como é que ficou o acesso à cultura com quem recebe um salário desse valor, né? Qual que as possibilidades que as pessoas que têm um salário desse têm de ter acesso à cultura? Que instrumentos a gente pode ter para que essas pessoas tenham acesso? Elisa, eu acho que vocês que fazem um trabalho de comunitário, de leitura, possibilitando que as pessoas tenham acesso à leitura, aos livros, né? Que outras formas as pessoas podem ter de conseguir um pouco de cultura, mesmo recebendo um salário de R$ 1.200? É difícil, mas eu acho que assim, o primeiro ponto é a gente entender cultura muito mais amplo do que algo que está distante da nossa vida, né? Acho que a Vagalume trabalha muito com isso, né? A gente trabalha com o acesso a livros, então a gente doa livro todos os anos para uma rede de 86 bibliotecas comunitárias, mas a gente também trabalha com uma vertente de valorização e de fortalecimento da própria cultura dessas comunidades. Então a gente tem uma frente de produção de livros artesanais, a gente faz formação com as comunidades para que elas produzam livros artesanais que contam sobre a própria cultura. E aí eu acho que isso precisa também ser mais valorizado, né? A gente entender que as nossas tradições, a nossa história também é cultura. A cultura não é só o que vem de fora, não é só o que é exportado, não é só o que vem de São Paulo, não é só o que está na TV e o que está no teatro. Mas é o nosso modo de viver, é o que a gente valoriza, é o que a gente come no nosso almoço todos os dias, são as nossas tradições. Então, eu acredito, eu e o Vagalume, né, como instituição também, acreditamos muito nesse potencial da cultura comunitária, né, de a gente pensar em bibliotecas comunitárias que são acessíveis para todas as pessoas, que são bibliotecas públicas, gratuitas, que as decisões são tomadas em conjunto também, que é muito importante para que as pessoas elas sintam essa autonomia e sintam que é um espaço de vivência comunitária, né? Não é um espaço... a biblioteca não é um espaço para ser um espaço silencioso, que todo mundo tem medo dos livros. É um espaço vivo, é um espaço onde tem sarau, onde às vezes as crianças param e falam, vamos jogar uma bola, porque é isso, leitura é sobre diversão, não é para ser uma atividade entediante só para a escola, né? É sobre, enfim, descobrir novos mundos e se permitir vivenciar a sua própria ancestralidade também. Então, acho que tem esses 2 pontos, né? Trabalhar muito com a cultura comunitária e a articulação comunitária, e também entender como cultura tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, e não só algo que está muito externo e muito distante da nossa realidade. A gente precisa falar mais sobre as nossas tradições, as nossas ancestralidades, de onde a gente vem, porque daí também temos muita cultura, né? Como está o acesso à leitura no país? O acesso à leitura é um desafio, né? Um desafio muito grande, e não só o acesso, mas o número de leitores. Então, a gente tem uma desigualdade socioeconômica muito grande. Quando a gente pensa, eu não estou falando que pessoas nas classes mais baixas não leem, não é isso. É só que hoje as pessoas com classe e renda mais alta têm um acesso melhor, mesmo porque isso passa muito pelo que a gente entende de capital cultural, né? Que é, enfim, esse capital de valorizar, de não só valorizar, mas de ter acesso mesmo aos materiais culturais. Então, quando a gente pensa a pesquisa do Retratos da Leitura, que estou falando aqui no recorte da leitura, né? A pesquisa de 2020, a 5ª edição, que é feita pelo Instituto do Livro, ele mostra que a gente tem uma leitura de 2,55 livros por ano, quando a gente pensa para livros literários só de 1,45 livros. Essa é a média brasileira.
Então, a gente está falando de um acesso muito difícil, e mesmo as pessoas que têm acesso, elas leem muito pouco. A gente precisa trabalhar melhor. Hoje a gente tem uma política nacional do livro e leitura, mas que é isso, a gente precisa de instrumentos, de programas governamentais que trabalhem com esse acesso e com o fortalecimento, enfim, incentivar as pessoas também a acessarem os livros, né? E temos que levar em consideração também o impacto causado pela pandemia. Falando em impacto da pandemia, o Eduardo, quais foram as dificuldades, as principais dificuldades que editoras pequenas e médias enfrentaram durante a pandemia e quais foram as alternativas que elas desenvolveram para poder sobreviver e entrar em 2023 com uma nova perspectiva? Olha, Joel, eu sou bem sincero em falar que entre todas as áreas artísticas, a literatura é a que sofreu o menor impacto, porque eu penso num ator, numa atriz, numa pessoa que trabalha com a iluminação no teatro. Essa pessoa ficou sem nenhum trabalho, sem nenhuma renda, né? As editoras puderam continuar vendendo seus livros pela internet, é claro, houve um impacto, mas eu acho que seria injusto falar que a nossa categoria de editores, escritoras foi a mais impactada, né? Os músicos não puderam se apresentar, e aí eu estou falando de músicos que se apresentam em bares, em cafés, em pequenos shows, né? Não grandes artistas que já têm um dinheiro acumulado que permitiu manter o seu padrão de vida. Então, assim, as editoras sofreram menos do que outras áreas, então eu sou bem sensível quanto a isso. E aí, respondendo, acho que a pergunta anterior rapidamente, é muito bonito pensar que sim, as atividades comunitárias acontecem. Eu falo mais de São Paulo, de onde eu estou e conheço, mas antes da pandemia, a gente tinha alguns dados de mais ou menos 100 a 150 saraus ocorrendo por semana na cidade, né? Todos eles ocupando os centros, os bairros do centro e também as periferias. Bairros, eu sempre costumo falar, São Paulo é uma cidade que não tem livraria. As pessoas falam, como assim? Olha a Travessa, olha a Martins Fontes, olha a Cultura. Eu falo, todas essas livrarias concentradas nos bairros ricos, né? Eu nasci num bairro classe média pobre de São Paulo, Sapopemba, você não tem livraria ali, né? A livraria mais próxima... E os sebos? Também não tem sebo. Os sebos estão e os sebos estão desaparecendo porque compensa muito mais para esses sebos do que ter uma porta aberta para a rua, manter funcionários fazendo venda, recebendo as pessoas. Você aluga um 15º andar de um prédio, que é muito mais barato, vende pela internet, né? Estante virtual, e não tem mais necessidade. Então, você vê a realidade desses sebos em São Paulo, alguns deles sumindo, ou se tornando menores do que manter essa porta aberta para a rua, né? Então, essa realidade mudou bastante. Agora, o que a gente vê muito, como a Elisa apontou muito bem, são essas atividades comunitárias. Então, por exemplo, um sarau como o sarau da Cooperifa, né? Chega a reunir 400, 500 pessoas em Piraporinha, um bairro de extremo sul da cidade, que tem esse caso de que eles chegaram a pedir autorização, o traficante veio falar, né, o traficante local, e falar o que está acontecendo, porque as crianças, os jovens estão saindo dessa droga e indo para o sarau, indo participar dessas atividades culturais. Às vezes a gente fala muito de venda de livros para, sei lá, a pessoa lança um livro, vende 100 exemplares e acha que é pouco. Na periferia, às vezes a pessoa lança um livro e vende 1.000, 2.000 exemplares de mão em mão e chega para as pessoas. Então, essas atividades locais, regionais, comunitárias, são muito importantes, muito. Tem funcionado, né? É o que vocês falaram, a descentralização aqui em São Paulo está acontecendo, como o exemplo da Cooperipa. Frank, nós estamos na metade do programa do Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Agora eu quero que você me dê as notícias de destaques do site do Observatório do Terceiro Setor, Frank Valverde. Perfeito. Antes de entrar nas notícias do site, eu vou fazer um convite para que as pessoas visitem o nosso site, né? observatório.org.br. Lá vão encontrar uma série de informações, uma série de notícias importantes, a maioria delas centradas principalmente nos direitos humanos e na cidadania. Lá nós podemos encontrar matérias como, por exemplo, entre as mais lidas, né? Holocausto brasileiro, tortura, fome e 60 mil mortes em hospício. É um hospício que existiu aqui no Brasil, lá para trás, né? Inclusive, isso já até gerou um documentário muito bom. É uma matéria que tem tido bastante acesso, bastante leitura no nosso site. Outra matéria
verdadeira história. Medusa foi transformada em monstro depois de ter sido estuprada, né? Quer dizer, a Medusa que já desaparece, né, no mito grego, né, que aparece em alguns desenhos animados e tal, né, aquela mulher com esses cabelos que em forma de serpente e tal. Então, a verdadeira história dela, né? O pessoal às vezes acaba colocando ela como um monstro, mas vamos ver o que realmente aconteceu com essa mulher. Então, essa é uma matéria também que está bastante lida, bastante acessada no nosso site. E aqui eu quero dar um destaque especial, matéria que foi escrita pela Maria Fernanda Garcia, que diz o seguinte: Brasil, 40% dos estudantes negros do país já sofreram preconceito. Foi feita uma pesquisa em vários estados brasileiros e detectou-se de 47% dos alunos que se declararam negros, 4 em cada 10 disseram que sofreram preconceito na escola, seja no ensino fundamental, médio, assim como na universidade, ou seja, não é porque a pessoa fala, criança, tal, não, o pessoal sobe no nível de ensino e continua alimentando o preconceito. E sem contar a subnotificação, Frank. Exatamente, né? Além dessa questão, né? O Brasil é o país da subnotificação, né? Às vezes saem os números, mas às vezes, na verdade, os números são piores, né? Porque às vezes sempre acabam sendo subnotificados. E essa é uma matéria que que eu indico a que as pessoas leiam para até se conscientizarem da verdadeira situação que o país vive. Como o Eduardo disse na primeira parte do nosso programa, né? Eu acho que ainda a mentalidade escravocrata no Brasil ainda persiste, né? Acho que o Gessé de Souza, nos seus livros, ele trata muito bem na elite do atraso, né? E essa é uma questão que, de uma certa forma, permeia toda a nossa história atual e até o que nós estamos vivendo hoje. Acho que muito disso está em função ainda dessa visão retrógrada da sociedade e do mundo que boa parte da sociedade brasileira, infelizmente, ainda tem. Essas matérias que eu disse para vocês, elas contam com o recurso da audiodescrição, que permite que as pessoas com deficiência visual possam acessar o conteúdo no site do Observatório do Terceiro Setor, Joel. Ô, Frank, nossos convidados, tanto a Elisa quanto o Eduardo, falaram que as pessoas da periferia estão lendo mais, né? Iniciativas culturais, Cooperifa. O que eles estão lendo, hein? O que o jovem hoje está lendo nesses espaços comunitários que estão disponíveis, né? Não é uma quantidade ideal, mas eles estão participando. E o que se lê mais hoje? É só uma pergunta, que acho que o Eduardo, que trabalha com os livros, né, o editor, acho que ele tem, né? O que o pessoal lê mais, Eduardo? Poesia, romance, conto? Qual que é a área que o pessoal... E a Elisa também acho que pode dizer nas comunidades que ela atua, né, o que o pessoal tem mais sede de leitura. Franklin, eu não tenho esses dados nacionalmente, né? A gente sabe que o romance é mais valorizado no mercado editorial. Na Patuá, como eu publico mais poetas, a poesia acaba vendendo mais, proporcionalmente, tá? Mas eu gosto sempre de falar que as pessoas gostam muito de ler. É ruim, é péssimo quando as pessoas falam assim, o brasileiro não gosta de ler. O brasileiro não tem acesso a comprar o livro, né? Não tem esse hábito cultural. Não é estimulado, né? Hã? Não é estimulado. Não tem um estímulo, não tem um trabalho nas escolas, e aí não é uma culpa das escolas. Eu acho que um professor ganhando o salário que o professor ganha, com a jornada que ele também não tem tempo para se preparar, né? Então não dá para culpar a escola, é a escola responsável, mas considerando a estrutura escolar, não as pessoas que estão ali. As pessoas que estão ali são ótimas, elas também têm que ser estimuladas, elas também precisam de incentivo financeiro e intelectual, né? Mas eu acho que o brasileiro gosta de ler. E aí eu sempre cito o professor Antônio Cândido, não só que a literatura é um direito, mas as pessoas gostam de literatura. Ele diz, o brasileiro, quando está contando uma piada, contando uma história, contando um caos, até fazendo um meme, fazendo uma fake news, isso é uma forma de ficcionalizar a vida, né? Daí a se transformar em livro e a leitura literária é um pulo, é um estímulo, né? A pessoa gosta da história, ela gosta da palavra escrita, né? Ainda que seja a palavra oral, mas depois transformada em escrita. Então, eu gosto de pensar nisso. A gente ainda tem um número muito maior de best-sellers sendo lidos, né? Aí já é um fator cultural, mas muito ligado ao comércio. Então, por exemplo, um livro, quando é publicado nos Estados Unidos,
ele vem junto com um filme, com os brinquedos, com uma tiragem muito grande, né? Comercialmente, ele é muito poderoso. Claro, não tudo que é publicado lá, mas uma boa parte do que é publicado lá vem como impacto cultural para o Brasil, né? A gente continua sendo periferia do capitalismo e colônia de alguma forma. Então, quando chega um novo livro, citar não é mais o Harry Potter, mas um novo livro do Harry Potter, e aí eu não estou questionando a qualidade desse livro, tá? As pessoas podem ler o que elas quiserem, que leia é ótimo. Mas isso já vem com um quadrinho, já vem com brinquedo, já vem com filme, e aí elas consomem mais. Então, os best-sellers ainda são mais consumidos. Ao mesmo tempo, você tem um caso como o Itamar Vieira Júnior, que é um autor baiano desconhecido que ganha um prêmio em Portugal, o Prêmio Leia, né? É publicado aqui, chega a vender 400 mil exemplares, é um fenômeno cultural, literário e comercial também, né? Apesar dele primeiro ter que fazer esse caminho inverso, ganhar um prêmio na Europa para depois chegar ao Brasil, né? Então, o brasileiro ainda valoriza o que vem de fora. Esse é um problema que a gente tem que tentar resolver. É um problema cultural, mas eu quero a opinião sua, Frank. Você tem vários livros publicados. Sim, eu queria fazer, a produção me pede para fazer uma pequena correção aqui, né? O site do Observatório, observatório3setor.org.br. A gente acaba citando, devo ter omitido aqui o 3, né? Então, observatório3setor.org.br, o 3 em numeral, acho que faltou o BR, na verdade. Vamos lá, então. .org, vamos repetir, né? Então, Frank. Vamos lá. Observatório3setor.org.br, faltou o BR. O BR é importante, senão você não vai conseguir acessar. E o 3 em numeral. Joel, eu quero saber agora a opinião do escritor, né? Você tem vários livros publicados. Olha, Joel, que vendeu mais com literatura, poesia. Você tem um recente, né, também, que saiu agora. Tenho. Eu atuo, digamos, nas duas... romance, digamos assim, que eu pretendo escrever, né? Não publiquei romance ainda, mas eu tenho livros de contos, livros de poesia, poemas objeto. Tá? E agora, qual vendeu mais? Qual vendeu mais? Eu acho que foi se for pensar, talvez o de contos, né? O de contos acho que vendeu mais. Acho que o de contos vendeu mais do que de poesia. As poesias, claro, às vezes eu tenho participado de muitas exposições do Brasil e fora do Brasil, e saem muitas poesias publicadas em catálogos, em antologias, né? Mas, assim, em termos de livro, acho que a vendagem acaba, o pessoal curte muito mais prosa do que poesia, né? Pelo menos conversando com as pessoas ou as pessoas mais próximas ao meu círculo, né? E uma coisa que às vezes é difícil às pessoas, às vezes a poesia visual, né? As pessoas às vezes têm uma certa dificuldade, porque é inegável que você tem que ter, digamos, um letramento na parte da visualidade, para você entender, às vezes, ou para você, não para você entender, mas para você aprofundar ao máximo, você tirar o máximo daquela poesia. Às vezes eu vejo que as pessoas, ao olharem um poema visual, todo mundo consegue entender alguma coisa do poema, né? Ou entender, ou ter a sua leitura, que eu acho isso mais importante. Às vezes a sua leitura não significa que seja a única, né? Às vezes as pessoas podem fazer uma leitura, isso tem acontecido muito, Joel, comigo. Eu faço um poema, publico, poema visual, e claro, eu tenho uma determinada visão onde eu quero chegar, o que eu quero transmitir com aquele poema. E as pessoas, ao lerem, veem outras coisas que às vezes eu não tinha nem percebido, nem pensado nisso, e as pessoas já conseguem ter outras leituras. E isso realmente é muito gratificante até para quem escreve, né? Que você cria uma obra, a obra é colocada, é publicada, tá de público, as pessoas leem, as pessoas interpretam e tem outras leituras que você nem imaginou. Então isso, de uma certa forma, é bastante gratificante. Você teve na última Flip. E sim, rapidamente, antes de ouvir a Elisa, eu quero saber o que reunido lá vários escritores, poetas lá, qual é a principal reivindicação nesse momento de final de pandemia, início do novo governo? Olha, você dizer da Flip como um todo, eu não posso dizer, eu posso dizer a minha sensibilidade, o que eu percebi, né? Eu acho que ainda está muito concentrado nas majors, como as pessoas às vezes gostam de falar, nas grandes editoras. Elas acabam dominando todo o processo de divulgação da obra, né, principalmente. A mídia dá muito mais espaço para essas grandes editoras, e às vezes as pequenas editoras não têm o espaço de divulgação com produtos
uma mesma qualidade, ou até, em alguns casos, até superior ao que está sendo produzido por essas grandes empresas, né? O Eduardo, ele foi um dos coordenadores da Casa Gueto, que é um espaço que reuniu, acho que 12 editoras, né, chamadas, o nome às vezes eu acho horroroso, alternativas, independentes, ou 12 editoras que não têm esse, digamos, esse capital para investir na área da divulgação, porque elas investem, sim, na produção, né? Todas elas têm os seus livros, têm editado os seus livros de qualidade, livros que ganham prêmios, né? Acho que até uma forma de mostrar que elas estão sintonizadas com o que está sendo feito em termos de qualidade, porque vai disputar com as grandes e ganha prêmios, né? Então significa que o produto é de qualidade. E acho que até o Eduardo pode até aprofundar um pouco, né? Ele que esteve mais adentro da estrutura, né? Eu, como autor, fui lá, lancei meus livros, enfim, e senti isso, né? Que a gente passeia pela cidade de Paraty, uma cidade lindíssima, maravilhosa. Eu brinco, né? Até tirei uma foto que eu publiquei em alguns grupos, né? Umas ações infantis, né, Joel? De literatura infantil, que os livros ficavam pendurados nas árvores para as crianças lerem, né? Então, brinquei, o Paraty tá até as árvores dando livro aqui, né? Em Paraty, que é uma coisa, né, agradável de você ver, tá o livrinho lá, as crianças pegam lá, né, tá com uma barbantinho lá, né, né, as pessoas leem o livro lá, depois deixam lá, outra pessoa vai lá, vai colher aquele fruto da literatura, né? E depois está lá. E a vantagem é que, como a fruta você leva, você consome, acabou, não. Lá várias pessoas podem consumir a mesma fruta. Então, isso foi um aspecto muito legal. Mas eu achei que, realmente, a estrutura da Paraty, ela podia estar um pouco melhor para dar possibilidade de divulgação. Às vezes, essas editoras pequenas, alternativas ou independentes, seja lá o nome que se quiser dar a elas ficaram, a Casa Gueto, que ficou, digamos, no centro mais periférico, ou então uma outra feira que teve das editoras independentes, praticamente fora do centro, né? Você tinha que atravessar a ponte, era do outro lado da cidade, digamos, né? É tudo pequenininho, né? Não está tão longe, dá para você ir a pé, mas não estava integrado, né? Junto com os outros. E os grandes escritores, né? Os mais conhecidos, como o Itamar, por exemplo, né? O Itamar deu uma palestra, até curioso, estou me alongando um pouco, mas acho que serve para dar um pouco que foi o clima de Paraty, que foi muito agradável. Mas, e um pouco essas diferenças que havia. Você passeando pelas ruas, tinha uma palestra do Itamar, a casa estava lotada, estava fechado, e uma série de pessoas fora, com o ouvido colado na porta, tentando ouvir o que o Itamar estava falando, né? Porque estava com o microfone, dá para ouvir da rua, mas as pessoas coladas lá tentando ouvir. Na outra casa lá da Publifolha, né? Que tinha filas paralelas, né? Tinha cada palestra, né? O pessoal entrava, lotava a casa. Então, tinha uma palestra que estava iniciando, já tinha gente formando fila para entrar para a segunda palestra que ia acontecer, né? Então, essas coisas, às vezes, é um pouco fruto da divulgação, né? E eles investem pesado, né? A Folha investiu pesado na divulgação lá, né? O Globo também investiu pesado distribuindo jornais lá. Você abre esses jornais e você vê que a informação dada era das grandes editoras, tá? Coincidentemente, você olha as publicações e elas que estão anunciando na publicação. Isso é coisa de jornalista, né? A gente fala, pô, pera lá, aqui está informação cruzada. Nós estamos no último bloco do programa Perspectiva, falando sobre o acesso à cultura no Brasil com a Elisa Pelameia e o Eduardo Lacerda. Agora vamos dar espaço para quem trabalha com a biblioteca comunitária, né? Elisa, 2023 será como, Elisa? Você até está na expectativa, como todo o país, pelo menos parte do país, né? Metade do país, com esse novo governo. Quais são as suas aspirações? Você fala, puxa, mas agora vai tirar projetos que estavam na gaveta, reativar isso, fazer aquilo, enfim. O que o Vagalume está pensando para 2023? A gente está com grandes expectativas, um plano ambicioso de expansão. Então, é isso, a gente tem uma rede de 86 bibliotecas comunitárias que a gente fortalece todos os anos, e a gente tem um plano de chegar a 300 bibliotecas até 2030. Então, é mais do que triplicar a nossa rede atual. E aí, era para esse plano ter começado em 2020, mas por causa da pandemia, a gente colocou ele em suspensão e foi se preparando. Esse ano a gente voltou, na verdade, a gente começou a expansão, a gente expandiu já para 3 comunidades rurais no estado do Pará, uma delas quilombola e 2 ribeirinhas.
E aí o nosso plano ano que vem é dar continuidade a essa expansão. Mas o que a gente tem visto também é um cenário muito desafiador dentro das comunidades pós-pandemia. Então, é um cenário desafiador para a educação. Então, crianças que estão retornando para as escolas agora com muita dificuldade na alfabetização, no letramento, porque o acesso à educação foi muito fragilizado, né? Então, ainda mais nessas comunidades onde as crianças moram muito distante da escola, pega barco, com a pandemia elas não tiveram esse acesso facilitado, né? Sem acesso à internet também. Outro desafio é a inserção digital, né? O acesso a essas crianças, né, que não puderam frequentar as aulas, né? Sim, sim. E aí agora as comunidades estão retornando e é isso, alunos mais velhos que estão passando de novo pelo processo de alfabetização por causa desse ato que a gente teve na educação e, é claro, por causa de um mau investimento dos recursos, né? Não foi só contextual, foi uma escolha programática também não atuar nessas comunidades e não atuar na educação como ela deveria, não atuar fortalecendo os educadores, por exemplo. Então, a gente está lidando com esse cenário muito desafiador dentro das comunidades de acesso à educação e de acesso a direitos básicos, então saúde, alimentação, mas a gente está com essa esperança, né? Eu acho que a gente retoma essa energia, essa luz de querer fazer, de querer chegar às comunidades, de querer levar os livros, de formar mediadores de leitura, porque a gente acredita muito nesse projeto. Eu acho que a gente espero que vocês consigam realizar. Olha, nós estamos com um pouco menos de 10 minutos, Frank, para fechar o programa. Eu queria deixar para os nossos convidados alguns minutinhos para eles falarem o que de mais importante eles gostariam de deixar registrado, mas eu queria também falar da 74ª edição do Prêmio Jabuti, que premiou mulheres em 13 e duas 20 categorias, né? É isso? A escritora e educadora Sueli Carneiro foi a primeira pessoa fora do eixo literário homenageada como personalidade do ano. Bom, algum comentário sobre isso, Franklin, antes de a gente fechar o programa com os nossos convidados? Eu acho que seu destaque final, perguntas? O destaque final que eu acho que é importante. O brasileiro não é que ele não lê, o brasileiro lê, o que falta é o acesso. Né? Eu acho que esse que é o grande destaque que a gente, pela entrevista feita aqui com o Eduardo e com a Elisa, acho que ficou bastante claro, né? Quer dizer, o que falta é o livro chegar à mão dos brasileiros, né? Porque quando chega, os brasileiros leem. Então, acho que esse que é importante, o destaque. Essas questões do Prêmio Jabuti, né? Que às vezes estão criticado, muitas pessoas falam, absurdo esse prêmio aí, isso é prêmio do mercado e tal. Eu não vou nem falar sobre ele, acho que vou deixar o espaço para o Eduardo falar, porque eu já conheço até a opinião do Eduardo sobre isso, e eu acho que é uma visão muito, muito boa, muito positiva a respeito do Prêmio Jabuti e de outros também, né? Tendo assim, as críticas que são necessárias a fazer os prêmios, mas mostrando o lado positivo da existência desses prêmios. Acho que o Eduardo pode explicar muito melhor e exemplificar, porque ele é até ganhador, né? Pela editora dele, ganhadora do Prêmio Jabuti algumas vezes. 3 vezes só. Gente, aproveitando então para agradecer o espaço, a companhia da Elisa, eu acho que, apesar de estar na ponta do mercado editorial, apesar de ser uma pequena editora, o que o Brasil precisa é formar leitores, né? E eu falo isso para todas as pessoas que trabalham no mercado editorial, escritores, revisores, ilustradores. Enquanto a gente não entender que o mais raro ali é o leitor, a pessoa que vai pegar esse livro e ler, a gente vai continuar se debatendo em poucas vendas, muitos problemas, poucas bibliotecas. Então, quando você forma leitores, você forma um contingente de pessoas que querem livrarias, que querem bibliotecas, que lutam por isso também. Então, eu agradeço muito, acho o seu trabalho fundamental. Claro, dos jornalistas também. O Prêmio Jabuti é um prêmio do mercado, né? A CBL, a Câmara Brasileira do Livro, é uma instituição de editores. Ele tem todo o direito de existir, ele tem uma inscrição com valor alto, que impede que a maior parte das pessoas participe, mas não há nada de ilegal ou imoral que exista esse prêmio, mesmo porque ele também, muitos anos, não consegue apoio público, né? Em alguns anos ele teve apoio da Lei Rouanet, mas há muitos anos já não consegue mais. Então, para viabilizar que esse prêmio existe, o pagamento dos jurados e dos autores e autoras que ganham, eu acho que, enfim, cobrar uma taxa de inscrição, se ela é alta, se ela não é, isso é uma discussão posterior. Agora, o que a gente tem que brigar é por mais prêmios no país, né?
principalmente esses públicos. Então, o Prêmio São Paulo de Literatura, agora o Prêmio Candango, durante um tempo chegou até o Prêmio Rio, Prêmio Manaus, Prêmio Belo Horizonte, que acabam contemplando com valor financeiro escritores e escritoras e movimentando a literatura e causando interesse também nos leitores. Então, eu acho que, assim como a Rouanet, eu tenho críticas pontuais ao Jabuti, eu acho que a gente pode melhorar, ajudar a melhorar, mas não pode ter o fogo amigo de falar, acaba com ele não... Serve como estímulo, né? Que é importante para novos escritores e até para o mercado em geral. Muito legal a sua colocação, sempre com aquela preocupação de que as suas observações não sejam distorcidas, né, Eduardo? Mas tudo bem, nós agradecemos, viu, a sua entrevista. Ô Elisa, tem um aspecto positivo esse Prêmio Jabuti, aumentou a premiação de mulheres. Seu destaque final do nosso programa, 1 minuto para você. Eu acho que você acha de mais importante. Eu acho que a Vagalume foi na premiação do Prêmio Jabuti. Esse ano a gente recebeu o prêmio de fomento à leitura. Então, a gente estava, né, em grupo e eu acho que foi muito representativo ver tantas mulheres sendo premiadas e a diversidade do público que estava na plateia também, né? Não só das mulheres que estavam fazendo parte dos jurados. Uma das juradas foi a Bel Santos, que é conselheira da Vagalume, é uma expoente no tema da literatura, né? Ela é diretora do IBEAC. Então, ver essa diversidade não só de gênero, mas também uma diversidade racial do público. Foi a minha primeira vez ir na premiação e eu acho que foi bem importante, assim, reconhecer que as pessoas que estavam no palco, as pessoas que estavam subindo ao palco, também representavam essa diversidade, né? Que legal. Esse reconhecimento é importante, é um estímulo, né? Para que vocês continuem o trabalho e as escritoras continuem sempre participando destas premiações. O Perspectiva está terminando, Frank Valverde. Voltaremos na próxima semana. Você tem algum destaque final? Não, destaque que as pessoas sintonizem nossos programas sempre e que visitem o nosso site, né? observatório3setor.org.br, o 3 sempre em numeral. Eu agradeço a participação de Elisa Villameia, analista de Relações Institucionais da Associação Vagalume, do Eduardo Lacerda, graduado em Letras pela Universidade de São Paulo e editor da Patuá. Ele trabalhou como produtor cultural na Casa das Rosas e no programa São Paulo, um estado de leitores. Muito bom. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe o nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, ODS e a saúde pública. Nós ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.